Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro, na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, capítulo 12. É um texto bastante conhecido. Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler até o verso 3, é um texto bem curto. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Senhor, fala conosco por intermédio da Tua palavra. Traga uma mensagem ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo agora esses dias as Olimpíadas de Tóquio. Olimpíadas que eram para ser realizadas no ano passado, 2020, mas por conta da pandemia elas foram transferidas para este ano de 2021. Durante quase 3 semanas, os melhores atletas do mundo competem em diversas modalidades para testarem primeiro os seus próprios limites e depois buscarem uma coroação como os melhores do mundo. Cada modalidade só premia os 3 melhores. O melhor de todos ganha a medalha de ouro. O segundo melhor ganha a medalha de prata. E o terceiro leva a medalha de bronze. Mas todos querem o ouro. E todos que disputam pensam no ouro. O atleta olímpico que se prepara, que passa por um período de treinamentos, ele almeja, ele visa conquistar o primeiro lugar no pódio. Há uma prova das Olimpíadas, que é a prova mais antiga e também mais importante das Olimpíadas. Os irmãos sabem o nome? Alguém se arrisca aqui? O Laura já é craque nisso. Maratona. A maratona é a prova mais importante da Olimpíada e a mais antiga, porque ela existe antes de Cristo, inclusive a prova de maratona. Maratona é um percurso de 42 quilômetros, onde os atletas vão correr, e ela termina dentro do estádio olímpico. É a última prova que encerra todas as Olimpíadas. Maratona leva esse nome porque nos jogos antigos na Grécia, os jogos começaram na Grécia, tinha uma prova de corrida entre a cidade de Maratona é uma cidade grega, até a cidade de Atenas, onde aconteciam os jogos. E esse percurso era exatamente 42 quilômetros, que era o percurso da maratona. Por isso que ela tem esse nome, maratona, percurso de 42 quilômetros. A maratona, ela é uma prova de resistência. Um corredor que vai disputar uma maratona, ele não sai correndo que nem um louco, A prova que eu mais gosto no atletismo de ver, é a prova dos 100 metros, 100 metros rasos, porque é aquela prova de explosão de músculos, Tínhamos aí o jamaicano, o Usain Bolt, que era um fenômeno nessa prova de explosão. Mas se você colocasse o Usain Bolt para correr uma prova de maratona, ele seria um fiasco,
Por quê? Porque o preparo dele era um preparo de explosão, tiro curto. A maratona exige um preparo muito maior. Nós tivemos aqui um atleta famoso de Cruzeiro do Oeste, que morou aqui em Maringá, mora ainda, o Vanderlei Cordeiro da Silva, Vanderlei Cordeiro de Lima, que só não ganhou a maratona porque ele foi impedido lá por um padre irlandês que entrou no meio da prova, porque a prova é no meio da rua, é aberta, e esse padre entrou no meio dele, atrapalhou, ele se desconcentrou, ele estava em primeiro, ele acabou ficando em terceiro e conquistou a medalha de bronze e depois ganhou a premiação do Comitê Olímpico Internacional. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? A maratona é um teste de resistência. O atleta tem que dosar as energias, ele tem que começar devagar, e ele vai aumentando o ritmo, no meio da prova ele tem que dosar para ele não se desgastar muito, e quando ele está nos últimos metros, ele precisa dar o sprint, que é aquela chegada final, para ele garantir então o lugar ao pódio. A nossa vida cristã, a nossa vida de fé, irmãs e irmãos, ela é comparada a uma corrida de atletismo. E no texto que lemos, nós vemos algo muito similar a isso. Assim como os atletas que correm e têm que mostrar perseverança, têm que mostrar vontade, disposição, treinamento, preparo, nós também somos chamados pela palavra de Deus a correr a carreira, a corrida que nos está proposta pela fé. E esta corrida precisa ser percorrida com preparo, com autodisciplina, com disposição para alcançarmos o alvo. Veja que um atleta, para competir, ele precisa estar muito bem preparado. Ele precisa dormir cedo. Ele não come qualquer tipo de alimento. Já pensou um atleta que vai correr uma maratona comer uma feijoada antes? Não tem jeito. Ele precisa dormir muito bem. Ele tem que ter mais de 8 horas de sono para estar preparado. Nada que atrapalhe a sua saúde, o seu físico, pode ser feito. E nós, como cristãos, somos chamados por Deus a nos prepararmos para corrermos a corrida que nos está proposta. Por que o autor da carta aos Hebreus fala sobre isso? O que isso tem a ver? Os hebreus, ou os judeus, haviam recebido Jesus, haviam se convertido a Jesus, eles haviam mudado de vida e começaram a seguir Jesus, crendo em Jesus, confiando em Jesus, mas depois de um certo tempo, depois de um determinado período, eles começaram a relaxar, eles começaram a se cansar, eles começaram a olhar para as letras da lei, e parece que nada mais os satisfazia na igreja, ou no culto a Deus, e eles começaram então a trazer os artefatos, as artimanhas judaicas de volta para o culto, exatamente aquilo que eles tinham deixado para trás, eles começaram a trazer para dentro do culto, mais ou menos como acontece hoje em algumas igrejas. Tem igreja que tem até levita, levita. Tem igreja que tem a figura do leão. Eu já falei, eu estou invocado com essa figura do leão, eu estou bravo. Eu vi um monte de gente com essa figura do leão substituindo a cruz. Isso é idolatria, isso é pecado. Paulo diz, eu não me envergonho da cruz de Cristo, não é da cara do leão. E tem lá uma cara de leão, eles pegaram daquele filme Narnia, aquele leão que aparece no filme de Eisner, e trouxeram isso para dentro da igreja. Estou invocado com isso, desculpa. Mas o que acontece? Nós estamos trazendo coisas judaizantes, coisas da lei para dentro da igreja. E era exatamente isso que os hebreus estavam fazendo. Eles haviam se convertido, haviam largado tudo aquilo que era da lei, tudo aquilo que fazia parte
de um preparatório até Cristo, mas Cristo rompeu com tudo aquilo, e agora eles não conseguem se firmar em Cristo, na graça de Cristo, no amor de Cristo, na fé em Cristo. Portanto, eles precisam voltar para os amuletos da fé. Eles precisam voltar para os amuletos e trazer os amuletos. E o autor da carta aos Hebreus precisa trazer uma repreensão a eles. E quando eu olho e leio isso, irmãos, e trago isso para os nossos dias, nós temos visto que isso também tem acontecido conosco. Isso tem acontecido aqui na IPI Alvorada. Quanta gente está voltando atrás. Quantos irmãos e irmãs que vieram para cá e desistiram, foram batizados, professaram a fé, participaram, louvaram, cantaram, ouviram, pregaram, falaram, mas de repente se enfraqueceram. De repente voltaram as costas. E começa de uma forma muito simples, irmãos. Primeira coisa, faltar no culto. Falta um, falta dois, falta três, no quarto você já não quer vir mais, no quinto você desiste. Começa assim. E essas pessoas vão largando, vão se enfraquecendo, e somem, desistem. E muitas vezes acontecem como aconteceu com os hebreus. Eu não vejo nada na igreja que me agrade. Eu já ouvi, eu como pastor já ouvi isso várias vezes, eu creio que o pastor Dito já tem ouvido isso várias vezes também. Não vejo nada na igreja que me agrade. Não vejo nada na igreja que me encante. Misericórdia. Porque nós estamos olhando para os amuletos. Mas o autor da carta dos Hebreus nos chama, irmãos, para que nós olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque a única maneira de nos prepararmos para esta maratona que estamos correndo, para esta corrida, a única forma de nos prepararmos espiritualmente é olharmos para frente. Nós não podemos olhar atrás, não podemos desviar os nossos olhos. O próprio Senhor Jesus diz: quem lançou mão do arado não pode olhar para onde, irmãos? Para trás. Nós temos que seguir. É difícil? É complicado? É cansativo? Muitas vezes é desanimador? Muitas vezes nos traz até falta de perspectiva? Sim, mas nós precisamos olhar, porque isso é fé. Esse é o chamado de fé. E qual é a forma? De nós estarmos em forma para corrermos essa carreira que nos está proposta. Pela palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que produz em nosso coração a fé. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir o que, irmãos? A palavra de Deus. Portanto, é a palavra de Deus o combustível. É a palavra de Deus o incentivo. É a palavra de Deus que me motiva, que me desperta para continuar caminhando, para não olhar para trás, para não cair, para não desanimar, para prosseguirmos firmes. Porque a palavra produz fé. E quando ela produz fé, eu olho para Jesus. Um dos grandes problemas na igreja é que as pessoas olham para os seres humanos, não olham para Jesus. Olham para os defeitos um do outro. Porque aquele irmão é assim, porque aquele irmão é assado, porque o pastor é assim, porque o pastor é assado, porque fulano é assim, porque fulano ciclano. Nós começamos a olhar para as pessoas. E quando nós olhamos para as pessoas, nós nos decepcionamos, irmãos. Porque nós somos chamados a olhar para Jesus. Esse é o chamado meu e seu, olharmos para Jesus. E se queremos seguir esta maratona, se queremos seguir a carreira que nos está proposta, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e seguir a Jesus. Como correr, como caminhar, como ser vencedor nessa carreira que nos está proposta. O autor da carta aos Hebreus coloca algumas coisas aqui que são importantes. A primeira delas é
olhando para as testemunhas que estão a nos rodear. O atleta, ele corre, mas ele sabe que há uma multidão que o está observando. Quando ele entra no estádio olímpico, há uma multidão ali o aguardando. E o autor da carta aos Hebreus, ele usa exatamente esse mesmo sentido, porque os jogos aconteciam desde aquela época. E ele diz: nós temos também uma grande nuvem de testemunhas que estão nos rodeando, que estão olhando para nós. Quem são essas testemunhas? Se você voltar um pouquinho o texto, capítulo 11, você vai começar a saber quem são essas testemunhas. Ali no capítulo 11, nós temos, a partir do verso 4, os heróis da fé. Você vai começar a ler ali: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual teve testemunho de ser justo. Você vai ser com ele: pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado, porque Deus o levou. Pela fé Noé, divinamente instruído, conseguiu pregar a palavra de Deus, e eles, através de uma arca, salvou a si e a sua família. E depois vem os patriarcas, e depois dos patriarcas vem Moisés, e depois de Moisés vem os israelitas em Canaã, e depois vem os profetas, e depois vem os apóstolos, e depois vem aqueles que sofreram toda essa nuvem de testemunhas, irmãos e irmãs, ao longo de toda a história da humanidade. Esses irmãos não eram melhores do que nós, não eram super-heróis da fé, não eram gigantes da fé, eram pessoas comuns como eu e você, mas eles creram na promessa de Deus, eles confiaram, eles aceitaram a promessa de Deus. No Antigo Testamento confiaram de que Deus estava com eles. No Novo Testamento confiaram em Jesus e aceitaram Jesus como seu guia, como o Senhor e Salvador de suas vidas. E por isso foram apedrejados, mortos, cerrados ao meio. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Foram afligidos, andaram errantes. O mundo não era digno deles. Essa grande nuvem de testemunhas é que nos espera no dia de que, quando nós cruzarmos o Jordão. Essa grande nuvem de testemunhas que nos aguarda quando nós vencermos a corrida que nos está proposta. Eu não sei quando vai acabar a minha corrida, eu não sei quando acabará a corrida de cada um de nós aqui, mas Deus sabe. E quando cruzarmos o Jordão espiritual, nós nos encontraremos na glória com todos esses aqui, que foram as testemunhas pelas quais nós dissemos: eles venceram e nós vencemos. A visão que João tem no Apocalipse é extraordinária. Quando João olha e vê aquela multidão incrível reunida, dando glórias e louvores a Deus, João pergunta: quem são estes que estão de brancos vestidos? E o Senhor diz a eles: estes são os que venceram, aleluia, e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Grande nuvem de testemunhas a dizer para mim e para você: vamos, irmãos, vamos na fé, porque o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa é a chamada de Deus para mim e para você, irmãos. Nós não estamos correndo sozinhos. Quando nós visitamos um irmão ou outro que está passando por lutas, muitas vezes a gente ouve assim: pastor, parece que eu estou sozinho. Pastor, parece que eu estou sozinho nessa situação, as coisas não estão dando certo. Nós não estamos sozinhos. Há uma grande nuvem de testemunhas, aleluia, dizendo para mim e para você, por intermédio da palavra de Deus: você vai conseguir. Você consegue. Estes são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Amém. Aleluia. Segundo ponto que nós temos aqui no texto bíblico, irmãos, é que essa grande nuvem de testemunhas que nos incentiva a correr essa carreira, essa grande nuvem nos ensina por que
Na segunda parte, nós devemos nos livrar de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega contra nós. O atleta, ele precisa se desembaraçar de tudo. Imagina um atleta na Olimpíada correndo de sapato, de calça jeans, né? Ou botar um casaco de inverno para correr. Não dá. Os gregos corriam nus. A maratona, a corrida, eles iam nus para a corrida. Porque nada podia atrapalhar, nada podia pesar. Na corrida moderna, o atleta ele precisa estar da forma melhor possível, com uma roupa leve. E hoje a tecnologia é absurda, né? Porque hoje os tecidos, eles absorvem o suor, eles reidratam o atleta. O próprio suor que sai, ele volta, ele reidrata. É algo extraordinário. Os tênis, os amortecedores são fantásticos, não há mais desgastes nas articulações. Mas ele precisa estar leve, desembaraçado. E nós que estamos correndo a carreira cristã, nós também não podemos ter nada que nos prenda. Não podemos ter nada que nos impacte, nada que faça com que a gente pare. Por isso é que quando Jesus chama os seus discípulos, tem muita gente que lê esse texto e fica confuso. Olha, mas pastor, Jesus mandou deixar pai e mãe para segui-lo. Que negócio é esse? É porque ali naquele momento Jesus está dizendo para os seus discípulos: se vocês continuarem preocupados com seus pais, com as suas mães, com o dia do casamento de vocês, com o que vai acontecer na vida de vocês, com a faculdade que vocês vão fazer, com o trabalho que vocês vão ter, não tem como seguir a mim. Vocês precisam esquecer de todas essas coisas para me seguir. E depois ele complementa: porque quando nós seguimos a Jesus, as outras coisas nos são acrescentadas. As outras coisas nos são acrescentadas. Não é para você ficar aí analfabeto, não é para você não trabalhar, não, essas coisas vão acontecer, mas se você priorizar Jesus na sua vida. Jesus precisa ser priorizado na sua vida. Desembarace-se de tudo aquilo que lhe atrapalhe na caminhada cristã. E nós temos algo, irmãos, que nos atrapalha muito: o peso. O peso do pecado. O pecado, ele é algo tão terrível. E Satanás, ele trabalha de uma forma tão ardilosa. Eu já falei aqui várias vezes na escola dominical para os irmãos: o diabo não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente. Ele não é. Porque se ele assim fosse, ele era Deus. Só Deus é onipotente, onisciente e onipresente. O diabo não é. Mas ele é tão ardiloso que ele consegue fazer com que nós caiamos nos próprios laços que nós armamos. E aí, então, quando tropeçamos, ele aproveita e vem para cima de nós. E aí, o peso do pecado nos afasta cada vez mais de Deus. Porque o peso do pecado, irmãos, faz separação entre nós e Deus. Deus não suporta o pecado. O pecado faz separação, o pecado faz distinção. E o peso do pecado é algo terrível na jornada cristã. Há um hino antigo que diz assim: quantos que corriam bem, de ti longe agora estão. Por quê? Por conta do pecado. Por conta do pecado. Um dos grandes problemas da teologia reformada, da má interpretação da teologia reformada, é quando nós achamos que a eleição em Cristo Jesus, esta eleição nos desobriga das outras coisas. Pelo contrário, a eleição nos obriga. A eleição em Cristo Jesus, nós somos eleitos e salvos, e nós cremos que uma vez salvo para sempre, Ele nos obriga a nós vivermos uma vida na luz. Porque aquele que não está na luz não é salvo, nunca foi eleito. Por isso nós somos chamados todo o tempo, atenção todo o tempo, para olharmos para Jesus. Para eu ter certeza da minha salvação, olhando para Jesus.
me desembaraçando de todo o pecado, me desembaraçando de todo o peso. E o pecado, ele vai trazendo, ele vai colocando os seus acessórios. Tem um acessório terrível, irmãos, que chama mágoa. Esse é um acessório do pecado. O pecado coloca um peso chamado mágoa. Um dos grandes pontos que as pessoas saem das igrejas: mágoa. Porque as pessoas se magoam. Ah, porque eu me magoei com aquela palavra que o irmão disse. Eu me magoei com aquela mensagem. Eu me magoei com aquele louvor. Eu me magoei com isso. Eu me magoei com aquilo. E as mágoas vão entrando no nosso coração. E elas vão nos corroendo, elas vão nos matando, elas vão nos sufocando. Mágoa é algo terrível. Marta e Maria, aquele exemplo fantástico do Evangelho. Jesus chega na casa de Marta e Maria. E Marta tinha mágoa de Maria. Por quê? Porque Maria gostava de ficar com Jesus, de ouvir Jesus, de sentar-se aos pés de Jesus, de estar com Jesus. E Marta tinha mágoa. E Marta chega para Jesus e fala: Senhor, fala para essa mulher que me ajudar aqui, Senhor. Eu tenho tanta coisa para fazer em casa e essa mulher fica aí. E Jesus diz para Marta: Marta, você não entendeu nada. Você não entendeu nada, Marta. Poucas coisas são necessárias. Maria escolheu a melhor parte. Mágoa, irmãos, é algo que nos destrói. Lembram de Saul? Eu já preguei aqui sobre Saul, o homem que tinha tudo para dar certo e deu errado. Ele era o mais bonito de todo Israel. Já pensou? Um Brad Pitt de 2,20 metros de altura. Ele era o mais bonito de Israel. Era o mais forte, era o mais guerreiro, era o mais inteligente, ungido por Deus. Deus o ungiu para ser rei. E o que Saul faz? Deixa a mágoa tomar o seu coração. Deixa a mágoa entrar no seu coração. Ele começa a ficar magoado com Davi, ele começa a ficar magoado com as outras pessoas, ele se magoa com Deus, com Samuel, com Deus, e ele se afasta de Deus. Irmãos, esses pesos terríveis nos impedem de correr a corrida que nos está proposta. Se nós quisermos ser vitoriosos nessa carreira, nessa jornada, lembre-se da nuvem de testemunhas que estão a nos dizer pelos séculos sem fim: você vai, você consegue, você pode. Mas também olhe para que você se desembarace de todo o peso. Tire o pecado, tire tudo aquilo que atrapalha a sua vida, para que você possa correr de forma firme. E por fim, olhando para Jesus. Verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Por que olhar para Jesus? Porque se eu olhar para o lado, eu tropeço. Se eu olhar para trás, eu caio. Eu preciso olhar para Jesus. Jesus é o prêmio, Jesus é o galardão. Eu preciso olhar para Ele, eu preciso estar lá, olhando para Jesus. O apóstolo Paulo escreveu na igreja de Filipenses, dos Filipenses, capítulo 1, verso 6, Paulo diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele nos dá sustento, Ele nos dá força, Ele nos dá graça, Ele nos dá misericórdia. Olhe para Jesus, e Jesus é o exemplo supremo, irmãos. Porque o texto continua dizendo isso. Porque em troca da alegria que estava proposta para Jesus, Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha da cruz. A cruz era o escárnio, a cruz era o sinal da maldição, e Ele carrega a cruz, sofrendo a ira dos homens, e sofrendo a ira de Deus. Por quê? Porque Ele também levava os meus e os seus pecados. Toda a ira de Deus estava ali naquele momento no Calvário. Mas Jesus não esmorece.
Ele vai firme. Ele suporta a cruz. Ele é obediente até a morte, morte de cruz. Para o judeu, todo aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito. Maldito que for pendurado no madeiro. Jesus é maldito para eles, mas é bendito Filho de Deus, porque Ele suporta os pecados de todos nós. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Portanto, irmão, olhe para Jesus. Não olhe para o homem. Não olhe para o líder. Não olhe para aquele que você acha que é o suprassumo da inteligência, da espiritualidade. Não, olhemos para Jesus. Olhemos para Jesus. Porque é Jesus que faz com que nós possamos entender aonde é que nós vamos chegar, como é que nós vamos chegar. Porque o autor da carta aos Hebreus diz que Ele está sentado à direita do trono de Deus. Por isso, você que está correndo a carreira da fé, não se canse, nem se desanime, porque Jesus já suportou toda a oposição contra Ele, para que eu e você pudéssemos caminhar esta caminhada de forma verdadeira, correndo, crendo em Jesus pela fé, olhando para o autor e consumador. A fé começa em Jesus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E Jesus estava lá. Ele é o autor. E Ele é o consumador da fé. Porque é nele que convergem todas as coisas. Aleluia. Esse é o chamado, irmãos, para nós, igreja. Essa mensagem não é para alguém que ainda não aceitou Jesus. Essa palavra é para nós da igreja, que estamos caminhando, que estamos na jornada, que estamos correndo essa maratona, olhando para Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Como que você está nessa corrida, meu irmão e minha irmã? Será que você sentou-se no meio-fio para esperar a banda passar? Será que você encostou e falou, agora eu não aguento mais, meus pés doem, minhas costas doem, parece que o pulmão vai sair pela boca, eu não consigo mais, Senhor, andar. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. É Ele que vai lhe dar forças para você superar. É Ele que vai lhe dar forças para que você possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque na presença do Senhor. Coloque a sua vida e diga, Senhor, eu quero correr essa carreira que está proposta com fé, com esperança, com disposição, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós oramos agora neste momento, Pai, como igreja do Senhor Jesus, que ouve a Tua palavra, e agora, Pai, em nome de Jesus, fale ao nosso coração. Senhor, nos toque, Pai, com a Tua graça, com o Teu poder. Porque muitas vezes, ó Deus, nós estamos nessa jornada, nessa corrida, nessa caminhada, mas nós cansamos. Senhor. Permita-nos, ó Deus, que possamos olhar para os exemplos da Tua palavra, para aqueles, ó Deus, que suportaram escárnios, zombarias, provações, pecados, mas que venceram e que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Que nós possamos, ó Deus, olharmos para essas testemunhas. Dá-nos condições, ó Deus, para nos livrarmos de todo embaraço, de todo peso do pecado.
o peso, Senhor, da mágoa, do ressentimento, peso do orgulho. Meu Deus, em nome de Jesus, nos desembarace de tudo isso, ó Deus, para que nós possamos continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Com os olhos carnais eu não enxergo nada, Senhor. Com os olhos carnais eu não vejo o que está à minha frente. Mas abra os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos, Senhor, para poder te ver, aleluia. Abra os meus olhos, Senhor, para poder contemplar a coroa da justiça que nos está preparada, aleluia. Abra os nossos olhos para contemplarmos a vitória, Senhor. Abra os nossos olhos para que possamos, ó Deus, contemplar Jesus sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Para nós, ó Deus, ouvirmos a palavra bendita no dia final: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ó Deus, nos dê fé, Senhor, para olharmos e vermos, para enxergarmos o invisível, para crermos no impossível. Nos dê fé, Senhor, para superarmos as barreiras, os obstáculos e vencermos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.